Oi, gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, este vídeo dá sequência às nossas investigações e aos nossos estudos sobre a sociologia do Marx e também, mais recentemente, ao seu pensamento ideológico. E, de maneira bem resumida, tem por objetivo pegar teses fundamentais que esse autor concebeu, que ele desenvolveu, levou adiante a partir de argumentos e possíveis evidências, e mostrar se elas são mesmo plausíveis, se estariam corretas, ou mais ainda, mostrar em que medida elas se afastam do modo como a sociedade realmente funciona. Portanto, o resumo ou o título deste vídeo será Críticas ao pensamento ideológico e também ao pensamento sociológico de Marx. Tranquilo? Primeiramente, interessa que a gente vá para a sua sociologia, já que foi o que ocupou a maior parte do nosso trimestre. Lá na sociologia do Marx, quando ele estuda o modo de produção capitalista, ele diz assim: de maneira dicotômica, nós vemos a sociedade se organizando em duas grandes classes que se opõem, são antagônicas, uma das quais detém os meios de produção, a outra não detém esses meios de produção, só tem o seu trabalho, o qual ela acaba vendendo para conseguir sobreviver. A gente tem aqui, de um lado, se for no capitalismo, né, burgueses, de outro lado, proletários. Aqueles que detêm os meios de produção na perspectiva marxiana ou marxista se chamam burgueses no capitalismo, e aqueles que não têm nada além da sua força motriz, sua força de trabalho para vender, são os proletários, os trabalhadores modernos. A tese, portanto, é essa. Ou você, vivendo na sociedade capitalista, faz parte da burguesia e é dono de uma fábrica, uma indústria de terras, ou então você é apenas um trabalhador que se vende para conseguir sobreviver e não consegue sequer desenvolver as suas capacidades intelectuais, morais, estéticas. Por quê? Porque tu realizas um trabalho alienado. E vocês vão lembrar desse conceito. Um trabalho que tu não te reconheces como fazendo algo que diga respeito à tua personalidade e mesmo tu nem te dá conta do que significa num processo todo de produção o teu trabalho sendo exercido naquele segmento. Qual o problema, gente, nós poderíamos pensar com essa tese do Marx? Ele está lá em 1870. À medida que o tempo foi passando, as relações de trabalho, ou o que ele mesmo chama de relações sociais de produção, foram se modificando. E a gente percebeu ao longo da nossa história a ascensão daquilo que na época do Marx era apenas um trabalho acessório, não era, né, de grande monta, não conseguia captar ou cooptar muitas pessoas, que é um trabalho de serviços, pessoas autônomas. Por exemplo, advogados, engenheiros, médicos. Nós temos aqui a ascensão do que se costuma chamar a partir do século XX de classe média. Então notem, de acordo com Marx, ou haveria uma classe alta, ou a burguesia, né, por assim dizer, ou então uma classe baixa, que seriam os proletários. Ele não cogita uma terceira força, que é uma classe média, que ao mesmo tempo não consegue atingir tudo aquilo que almeja por se espelhar na burguesia, mas enfim, tem uma vida materialmente satisfatória e intelectualmente também, né, interessante, tem um capital cultural bacana, mas também está bem distante, talvez mais distante até, daqueles que estão na base da pirâmide, os proletários. Por que isso vai ser importante? Porque no século XX tem uma série de autores e autoras que vão querer atualizar o Marx dizendo ele não estava tão errado assim, ou ele estava errado, mas a gente tem como melhorar sua teoria até para conseguir avançar os seus propósitos. Por exemplo, o Marx previu, e essa é a segunda crítica, ele previu como um filho do iluminismo que necessariamente depois do capitalismo, sucederia um modo de produção chamado comunismo, aquilo de que a gente falou em aula, vocês vão lembrar. Ora, para ele, então, é inevitável, o comunismo vai surgir. Mas nós vimos, depois de uma série de revoltas, revoluções e até regimes totalitários, que se tentou, quando muito, o comunismo, mas não se passou da via socialista, que é um governo forte, que quer tratar igualmente as pessoas, ou pelo menos de acordo com as suas necessidades, diferentes tratar igualmente, mas isso nos brindou, por assim dizer, com umas circunstâncias nada desejáveis, que foi o modo de vida
na União Soviética, sob o comando do Partido Socialista. Né? E a gente pode pensar, voltando um pouquinho, no stalinismo, e aí nós estamos falando também em totalitarismo, tá certo? Ora, se o Marx achava que com certeza o comunismo apareceria, talvez a história tenha nos mostrado que não foi bem assim, né? Que naquele período que talvez fosse o mais oportuno para uma revolução acontecer e ser bem sucedida, é o que acontece na Rússia, né, depois constituindo a União Soviética, nós temos, em meados das décadas de 80, da década de 90, o declínio do bloco socialista. Vocês lembram, Guerra Fria, esses temas. Então, a segunda crítica seria essa. Marx errou ao acreditar que, com certeza, o comunismo seria uma forma de produção mais desenvolvida, porque mais justa e racional, e, portanto, tomaria o lugar do capitalismo. Além dessas duas críticas, gente, também a gente pode pensar o seguinte: o Marx olha para as relações sociais de produção uma perspectiva que vocês sabem é de considerar que o trabalhador é explorado. Lembram disso? O trabalhador moderno, ele só tem a sua força motriz e uma vez que ele precisa sobreviver, ele é comprado pelos produtos de que necessita, ele se vende como mercadoria. E aí tem um outro conceito importante, que é o conceito de mais-valia, também caiu na nossa avaliação, vocês viram, na nossa 1, que diz o seguinte: eu, Thiago, vou lá e vou trabalhar numa fábrica, eu recebo um salário mensalmente, mas aquilo que eu produzo diariamente, sei lá, durante 6 das minhas 8 horas, é o suficiente e sobra para pagar o meu salário. Tem outras 2 horas ali, que são horas excedentes, que o que eu estou produzindo é valor ou capital que está sendo aumentado do dono da fábrica. Ou seja, eu, Thiago, não receberia tudo aquilo que eu produzo. Para onde é que iria esse excedente? Iria para as mãos do dono da empresa, para o burguês, para o capitalista, nos conceitos técnicos do Marx. E ele diz, isso, ou seja, o caso quando alguém toma os resultados do trabalho de outra pessoa em seu benefício, é um caso que a gente chama de exploração. Tá? É uma tese forte. Alguém poderia dizer contra isso mais ou menos o seguinte. Vamos pensar aí. Talvez esse autor esteja sendo muito pessimista. No século XIX, é possível que as relações de trabalho fossem assim para muitas pessoas, né? Bem menos direitos trabalhistas, garantias quase inexistentes para o trabalhador. Mas hoje, vamos pensar assim, quando eu, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, vai participar de um processo seletivo, o que aconteceu comigo no Farroupilha, eu simplesmente me dei conta de que o colégio, a escola, tinha algo a me oferecer que era oportuno para mim, conveniente, que é a possibilidade de trabalhar em condições muito boas. E vamos pensar no cenário brasileiro, então são condições incríveis, né? As que a gente tem aí na escola. Por outro lado, eu tinha algo de conveniente a oferecer ao Colégio Farroupilha. Portanto, o que nós fizemos foi, a partir de interesses de parte a parte, privados, tanto interesses meus, singularmente me considerando, quanto interesses da instituição, nós tivemos, a partir dessas demandas, olha, eu ofereço algo e ganho algo em troca. A instituição, a escola, me oferece algo e ganha algo em troca. Ou seja, em vez de pensar em exploração, nós pensaríamos num regime de cooperação, tá? E geralmente essa crítica, ela é apresentada na perspectiva de alguém que não se sente coagido a ter aquele emprego. Por exemplo, no meu caso, eu não precisava trabalhar no Farroupilha, poderia trabalhar em outra escola, poderia ter outra profissão, etc. Isso já não funciona muito bem quando a pessoa tem condições culturais e econômicas mais vulneráveis. Por quê? Porque talvez seja mais difícil que a pessoa escolheu trabalhar num lugar ou no outro, né? Parece que ela teve que pegar o que apareceu, tá certo? Mas, de todo modo, a tese do Marx geral, que fala em exploração, ela vai se afigurar muito forte para boa parte das pessoas nos nossos dias. Tranquilo? O que mais? Além dessas noções todas, deixa eu pensar aqui. Sim, tem uma importante, que é a seguinte. Vocês lembram? Marx defende que para chegar à finalidade almejada por ele e pelos comunistas, esse último ponto da história, que é a superação do capitalismo e finalmente uma igualdade, uma liberdade robustas, ele acredita que é preciso realizar uma revolução. Por quê? Também isso vocês vão lembrar.
porque é impossível esperar a boa vontade da burguesia ou da classe dominante de querer sair da condição de classe dominante, porque ela tem esses privilégios, né, decorrentes dessa condição, e passe a, de maneira igualitária, distribuir os bens, né, que possui. Ele diz, é preciso uma revolução. Essa revolução vai ser necessária para mudar a sociedade nos seus fundamentos e a mentalidade das pessoas que vivem, né, num período determinado. Bom, mas ele diz, para chegar à finalidade almejada, que é fim das classes sociais no comunismo, que é todo mundo trabalha e aquilo que é produzido é depois redistribuído de maneira igualitária, etc, etc. Não tem propriedade privada dos meios de produção, né? As terras, as fábricas ficam nas mãos do Estado ou da comunidade como um todo, da sociedade. Ele diz, para chegar nesse ponto, é preciso um tempo intermediário, depois da Revolução, de uma ditadura do proletariado. Pensem, né? Uma ditadura, um regime político que tolhe, limita, priva as pessoas de liberdades individuais, que impõe, né, de maneira antidemocrática certas exigências. A grande questão qual é? Mesmo na época, um autor importante do comunismo, não, ele foi filiado, né, ao Partido Internacional Comunista, mas se afastou, e vocês vão ver o porquê, chamado Bakunin, que é um dos grandes nomes do anarquismo no século XIX, ele acaba discordando do Marx e do Engels e exercendo influência na Internacional, razão pela qual ele é expulso pelo Marx e pelo Engels dessa Internacional dos Trabalhadores, e ele acaba criando, junto dos seus pares, uma associação que visa a igualdade, mas chamada Internacional Anti-Autoritária, né? Numa crítica a Marx e Engels. Por quê? Porque ele, na condição de comunista, ele, Bakunin, ele na condição de anarquista, ele acredita que o poder exercido em termos de mando e obediência, de uma desigualdade entre quem exerce esse poder e quem está sob o poder, isso é inaceitável. Isso para o anarquismo não existe. Se isso não existe para o anarquismo, como é que ele conseguiria concordar com a ideia de que para um bem futuro é preciso uma ditadura hoje? Então tá aí, um problema parece de incoerência ou inconsistência, vamos dizer muitas pessoas, no pensamento do Marx, é que ele defende que o correto mesmo é as pessoas serem livres e iguais, mas ele acha que para chegar até essa finalidade é preciso um período de grande desigualdade e de limitação das liberdades individuais. Tá bem? Uma última crítica aqui, pessoal. Tem várias, né? Assim como tem várias teses, tem várias críticas e todo autor sofre disso, autor ou autor. É a seguinte. Tá bem, Marcos, tu tá me dizendo, já no teu pensamento ideológico, que o capitalismo funciona assim e ele deve acabar. Ó, essa é a parte ideológica. Ele não está mais fazendo uma ciência da sociedade, economia, sociologia. Ele está dizendo que ele acha que a sociedade tem que fazer. E ele diz, tem que acabar o capitalismo porque se baseia em exploração. Bom, mas como é que vai ser esse mundo futuro que tu está nos apresentando, chamado comunismo? Essa sociedade, esse modo de produção igual, né, livre. O Marx escreve 2 parágrafos sobre isso. E são até, digamos assim, nada técnicos. Ele diz, é uma época em que ninguém vai trabalhar para ninguém, a menos que seja um regime de cooperação. Eu vou ter tempo e qualquer pessoa para produzir o que é indispensável à sua sobrevivência, vai ter tempo para ler, para ouvir música, ou enfim, aprender um instrumento, etc, etc. Ou seja, em vez de ser trabalhador, ponto, tu vai ser um ser humano com todas as suas potencialidades desenvolvidas. A grande questão qual é, gente? Ora, mas na prática, como é que se organiza essa sociedade? Supõe que algumas pessoas não queiram trabalhar e se considera que para funcionar todo mundo tem que trabalhar no comunismo. Se algumas pessoas não quiserem trabalhar e quiserem tomar de assalto aquilo que outras produzem, o que a gente faz? Chama a polícia? Não tem polícia, não tem um Estado, um poder político constituído. A gente vai criar regras, daqui a um pouco a gente está recriando a sociedade nos moldes que a gente já conheceu, que vai dar origem, no fim das contas, ao capitalismo. Então, para resumir essa última crítica, é assim. Marx, tu está me propondo que eu pegue em armas e acabe com o capitalismo, com uma sociedade que, apesar dos seus defeitos,
tem uma série de virtudes, entre as quais uma estabilidade. Eu não tenho um temor de morte violenta a todo instante, não é uma guerra civil. Eu sei que trabalhando e me dedicando eu consigo colher os frutos, né, desse meu trabalho. Talvez não seja o melhor dos mundos, o mais justo, mas é algo que nós temos que valorizar. Está me sugerindo que eu jogue isso numa lata de lixo e faça uma revolução em nome de algo que eu desconheço, ou seja, assine um cheque em branco. Isso não parece muito razoável. A partir de uma ideia abstrata de como vai ser o futuro, eu acabar com a realidade atual, que apesar dos seus defeitos, tem muitos méritos e benefícios. Tá bem, gente? Assim nós temos pelo menos 5 críticas, tanto à sociologia de um lado, a sociologia do Marx, quanto à sua ideologia. Espero que tenha feito sentido para vocês. A gente vai ter mais aulas ao vivo, mas é legal nesse registro, nesse formato de aula gravada, para que vocês possam voltar a cada um dos pontos, em sendo o caso de dúvidas, tá bem? Durante as nossas aulas, a gente segue fazendo junto coletivamente aquele nosso resumo, que eu publico também para vocês tão logo a aula se encerra, a cada semana, certo? E assim a gente vai dando sequência aos nossos estudos domiciliares. Beijo para vocês, se cuidem e a gente espera em breve poder se ver. Tchau, tchau. Até mais.